Olá, você que acompanha nosso canal, uma alegria muito grande contar com a sua presença, a sua audiência. Ao longo desse tempo de recesso, tenho a oportunidade aí de estar revisitando alguns artigos, algumas escolas, algumas situações, conversando com pessoas de mais diversos campos e dos mais diversos estados, e uma das coisas que os professores vêm falar muito é da tal da educação permissiva, em que o aluno ou a aluna ela tem total autonomia de fazer aquilo que bem entender. Claro, isso dentro de casa a gente vê que alguns valores vão sendo deixados de lado. Por exemplo, a figura da autoridade, não do autoritarismo. E aqui a gente precisa ver bem isso, porque o que está acontecendo? Se hoje os filhos e filhas têm total autonomia de fazer o que bem entendem ou aquilo que acham que é importante, e muitas vezes os pais têm uma situação de não, vamos deixar, não tem problema, está em crescimento, a gente começa a perceber várias desculpas. Isso está entrando na sala de aula. E quando adentra na sala de aula, nós começamos a ter um problema. Porque o aluno ou a aluna não consegue ver o professor ou a professora como aquela pessoa da autoridade. Não é autoritarismo. Mais uma vez, eu gostaria de deixar isso bem claro. Eu mesmo, quando eu vou entrar numa sala de aula, eu peço licença, professor, professora, posso dar um aviso, posso fazer um recado, posso falar um pouco com os alunos, porque querendo ou não, a figura principal, o responsável por aquela turma é o professor. Então, mesmo estando no cargo de gestão, eu preciso lembrar que quem comanda, quem está à frente, quem é a liderança daquela turma é o professor. E o professor, querendo ou não, ele está perdendo esse olhar. Esse olhar, terceira vez que falo, não é de autoritarismo, mas de autoridade. Aquela pessoa que não quer dizer que ele saiba de tudo, mas ele tem os caminhos, ele sabe lidar, ele sabe me guiar para buscar o conhecimento. E a partir daí eu começo a encontrar professores e professoras que estão cansados. Cansados de quê? De dar aula? Não. De às vezes falar uma situação e o aluno pensar que está conversando com o coleguinha, que está conversando com o pai e com a mãe. Eu sou de um tempo que, para me falar com o professor, claro, não vou falar que o meu tempo é o primordial, é o principal, não, mas para falar com o professor tinha que ter um certo respeito, porque querendo ou não, ele estudou para estar ali, ele é aquele facilitador do conhecimento, então não vou falar, ô mano, ô tio, não, professor, gostaria que o senhor explanasse, professor, eu pesquisei uma outra situação e tive essa resposta. O senhor pode aclarar? É isso mesmo? Eu fui pelo caminho certo? Não. Hoje em dia, por conta até mesmo do celular, nós temos um avanço do conhecimento. Não quer dizer que tudo aquilo que o professor fale lá é a verdade absoluta. E muitas vezes, como eu tenho alunos que mesmo não sendo permitido o uso do telefone celular na escola, esse aluno vai, pesquisa, digita e a partir daí começa um debate não da questão de buscar o conhecimento, como dizia a filosofia socrática, mas sim de deixar o professor muitas vezes em um mau lençol, deixar o professor sem graça. Não estou dizendo que aqui é por aí, mas muitas e muitas vezes isso pode estar acontecendo por uma educação permissiva que eu estou oferecendo ao meu filho e minha filha. Então, querendo ou não, no vídeo de hoje é o momento de nós observarmos como eu educo meu filho e minha filha. É claro que vocês vão educar como eu, na base da chinela, na base do cinto. Não é isso. Mas como é que eu lido com a questão da autoridade, do respeito com o mais velho, com o respeito daquele ou daquela que fala? Porque muitas vezes eu encontro alunos que ele quer dizer o que sente, ele quer dizer o que ele tem, e só aquilo que ele sente, o que ele tem, o que ele vê, é o certo. E eu preciso lembrar que, querendo ou não, ele não está dentro da bolha, ou como dizia o show de Truman, ele está dentro de um outro macrocosmos muito importante que precisa ser analisado. Então, nada melhor do que hoje nós olharmos a educação que estamos dando. É uma educação de bolha, em que ele tem que ser responsável pelo processo, mas é ele que faz todo o processo, ou é uma educação do respeito, do valor, do olhar? É fácil, é só você observar. Teu filho e tua filha
ele tem medo de você pela autoridade que você tem ou ele tem um respeito por você? E a partir daí nós vamos começar a entender como é que é essa educação permissiva, porque muitas vezes eu vejo pais discutindo com filhos como se fossem amigos. Eu posso ir por aí, mas eu preciso deixar claro que o meu filho, a minha filha, tem um grau de autoridade que precisa ser cumprida, não por conta da família, mas porque após a escola, na sociedade, esses âmbitos vão ter que estar bem alicerçados. Um abraço e boa semana para você.